Bora falar hoje do melhor jogo que eu já joguei na vida, tá? De novo, eu quero deixar bem claro que a gente tá falando de jogos single players aqui, tá? Com prioridade single player. A gente não tá fazendo de jogo online. E sempre que você for competir com jogos online, eu acho que é injusta a competição. O jogo online é muita interação, tá? Então depende com quem você joga e como você joga pra ele ser tão bom quanto. E a gente tá falando de jogos single player. E Elden Ring, cara, ele é de longe o único jogo que eu te falo, paga R$274, porque vai valer a pena, tá? Eu tenho aqui 70 horas que eu joguei de Elden Ring, sendo que eu não precisava, tá? Eu zerei, continuei jogando, eu joguei me divertindo essas 70 horas, em momento algum eu fiquei entediado, em momento algum eu tenho nada de ruim pra falar sobre o Elden Ring. Então, antes da gente começar a falar do jogo e mostrar a gameplay aqui, que eu tenho tudo gravado no canal, eu já vou dar uma nota dele a ele. Ele é a nota 9,5. E esse 0,5 que eu não coloco um 10 no jogo, primeiramente é porque eu ainda tenho alguns jogos para testar. Por exemplo, Skyrim, que muita gente fala super bem de Skyrim, tá? Então pode ser que Skyrim me surpreenda ainda mais. Então eu preciso ter uma margem de nota. E segundo, que sim, ele não é um jogo perfeito. Existem bugs dentro do jogo, existem alguns bosses mal feitos. Eu vou comentar sobre isso aqui, vou tentar achar aqui dentro da gameplay quando eu vejo um boss que tem um boss específico que ele é muito mal feito. Existem algumas críticas, por exemplo, dos Souls-likes, a ideia da fogueira ficar longe do boss quando você revive, demora a chegar lá dentro, nós vamos comentar aqui. E isso não estraga em nada a sua jogabilidade, não estraga em nada a sua história, não estraga em nada a sua diversão, tá? Então, por mais que você fale, isso aqui, ó, peguei, ó, deu um bugzinho aqui, ó, não vai mudar em nada, tá? A quantidade de bug é infinitamente menor do que vale a pena jogar. Vamos lá. Falando em preço, R$274 é um preço caro pro Brasil, tá? Mas vale cada centavo nesse jogo. Claro que eu esperaria uma promoção para comprar, tá? Eu já pegaria aqui eu não joguei ainda a expansão dele, deixei para jogar por último. Uma das coisas que Elden Ring vai fazer com você é meio que estragar outros jogos, tá? Isso é uma verdade. Porque depois você joga Elden Ring, mas você começa a comparar. E aí qualquer mundo aberto você já fala, pô, o de Elden é melhor. Qualquer gráfico você fala, o de Elden é melhor. Qualquer batalha você fala, o de Elden é melhor. E aí complica. Mas também pra você ter um padrão de coisas boas, né? Do que pode ser a indústria de game, eu acho que Elden é muito bem feito, tá? Pra mim, não tem igual. É um 9,5 sólido. Bora pra gameplay falar sobre o jogo. Como vocês podem ver aqui no canal, ó, tem muitas lives de Elden, tá? A primeira vez de Elden, lives grandes. E todos os meus testes de game, tá? Já pra deixar bem claro, é o seguinte. Eu começo o jogo, então essa primeira live aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Essas primeiras, pelo menos 7 horas de game, eu jogo, ó, 1 hora aqui, 5 horas aqui, ó. 5 horas aqui. Essas primeiras horas de game aqui, ó, 7h52, são sem olhar YouTube, tá? Acho que o Elden eu fiquei pelo menos umas 20 e poucas horas sem olhar YouTube. A partir daí eu começo a olhar dicas no YouTube, etc. Por quê? Porque eu não quero ter spoiler, eu quero ter a sensação de um jogador de primeira vez testando. Eu jogo com a galera no Discord, tá? Isso é um fato. Então, algumas coisas durante a live você vai ver que eles vão falar e isso vai mudar aí, ó. E aqui, vamos começar o jogo do Elden, né? Pela primeira vez aqui. Tutorial, já falando sobre ele. Esse aqui é o tutorial básico dele. Eu erro nas flechas de início. Pra ver como é que era jogar de arco. É um tutorial bom. Ele explica muita coisa. Funciona, tá? Você começa num boss. Um boss inicial. Que é pra você morrer, tá? Dá pra você matar ele. E sempre alguém vai te falar isso. Cuidado com a galera vai falar de Elden. Porque é muito diferente quem joga pela primeira vez e tal. Então você vai lá enfrentar um boss de início, que você poderia... Eu já pulei no buraco logo de início pra ver se ele tinha liberdade, tá? Porque eu tava jogando, por exemplo, Hogwarts Legacy um pouquinho antes, e você não tem essa liberdade de pular no buraco em qualquer lugar. Tem uma barreira invisível. Aqui eu falei, cara, gostei. Entra no primeiro boss aqui, que é o... Isso aqui não é um spoiler, né? Vocês vão ter. Esse é o primeiro boss, é pra você meio que... Ele vai fazer você morrer em tese, porque você não tem conhecimento de jogar, principalmente você nunca jogou Souls-likes antes, né? Você não sabe o que é um parry, você não sabe o que é nada assim, você não vai acertar os times do boss. Cadê ele aqui? Queria mostrar ele aqui, mas não tô achando. Então, você vai ter esse primeiro boss pra você enfrentar aqui, que a ideia dele é você morrer mesmo, tá? Não tem... Você pode tentar matar, dá pra matar. Muita gente consegue matar ele aqui. Não muda em nada na história, a ideia é que você morra, se você matar ele, você vai ter que suicidar depois, de qualquer jeito, que eu não tenho o que fazer. É um boss extremamente forte pra você já entender, assim... Esse jogo não é um jogo fácil, tá? Aqui é a galera que tava no Discord comigo ali, né? Nesse momento. Assim que você passa ele aqui, você vai passar pelo tutorialzinho, né? Básico. Depois do boss, é um tutorial. E aí você sai no mundo de Elden Ring mesmo, né? Que é um mundo aberto, gigantesco.
E aqui a primeira coisa que eu fiz foi falar, o que dá pra me matar? E aí fui atacar tudo que tem e tive minha primeira surpresa agradável que, por exemplo, você pode matar os vendedores iniciais. Isso aqui são vendedores iniciais, o outro cara é o cara da quest inicial e eu passei a lâmina em todos eles. Apanhei pesado pra todos eles, apanhei pra morceguinho no início, olha lá, apanhei pra esses bichos normal aqui no início. Os bichos batiam, eu não sabia como que ia bater, e tudo arranca muita vida sua. E aí você também, por mais que você já jogue há muito tempo, esse aqui é o mercador lá. Mercador tal, e eu tô lá batendo, apanhando pra ele aqui. Por mais que você jogue outros Souls, né? Você já vai dar de cara com um bicho enorme aqui, eu queria mostrar ele pra vocês. Tem um cavaleiro enorme, cadê ele? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, eu também ataquei, né? Tá na live aqui, ele aqui, ó. Eu vi ele aqui por aqui. Mas é um cavaleiro enorme, todo dourado, você vai ver de longe e vai falar assim, pô, esse bicho parece ser forte. E se você tomar um hit dele, 2 hits no máximo, né? Se você, dependendo do hit, você vai morrer lá, sua vida vai toda embora. E você vai falar, pô, isso aqui não é pra mim. Esse boss não é pra mim. Então você já sai entendendo que existem bichos muito fortes. Você pode bater em vendedor se você quiser. Você pode bater em bicho de quest se você quiser, entendeu? Você pode fazer o que você quiser. E aí você fala o seguinte, e agora? Pra onde eu vou? E aí o mundo é aberto em geral. O mundo aberto do Elden me surpreendeu bastante, por quê? Agora falando de horas e horas de jogo, tá? Aqui já vamos colocar lá com 7 horas de jogo depois, ó. Você tem cavalo, você pode andar por cavalo pra lá e pra cá. Você tem as graças, que é onde você salva, que você pode dar travel entre elas, né? O tempo inteiro, você pode ir pros lugares que você já salvou uma vez ou outra. Durante a noite tem bichos diferentes do que durante o dia. Cada vez que você vai andando, os cenários mudam bastante. Por mais que muita gente... Uma crítica que eu ouvi de um amigo meu que tava jogando é muita pedra e grama, não muda tanto. Mas não é verdade, porque o cenário em si pode não mudar, mas os bichos, o bioma ali muda bastante, tá? Então você encontra bichos diferentes o tempo inteiro. São 180 bosses espalhados pelo mapa, por mais que tem uns 30 são repetidos, só muda a cor do bicho, mas você encontra bosses diferentes pra você enfrentar, e toda hora você encontra adversários diferentes. E esses adversários podem dropar armas diferentes, as armas deles, equipamentos deles que você pode usar, entendeu? Então acaba sendo interessante explorar o mapa por conta própria. Além de tudo, você consegue XP para upar level e deixar o jogo mais fácil. Então quanto mais você explora, mais o jogo fica fácil. Eu não gosto de entrar em dificuldade de jogo aqui. Só que, como eu falei, sempre que tem a opção de escolher, eu vou escolher um médio, né? E Elden Ring não tem a opção de escolher dificuldade. Só que pra mim, ele pode ser um jogo fácil, como pode ser um jogo difícil. E eu fiz muito esses testes no Elden, chegando no final do jogo, tá? Eu vou até pegar uma live final aqui pra vocês entenderem um pouco melhor o que eu tô falando. Chegando no final do jogo aqui, por exemplo, você vai enfrentar a Malenia, que é um dos boss mais fortes que tem aqui. Ó, já tá aqui outro cara, né? Já tô todo equipado, com outros negócios, etc. E quando você vai enfrentar a Malenia, eu fui testando, tá? Eu enfrentei o boss final com o meu personagem, já tinha testado alguns levels, e na Malenia eu fiz o seguinte, eu cheguei na Malenia, acho que level 135, não sei se eu mostro meu level ou não mostro, e aí eu falei, pô, level 135 não tá fácil de matar. Dá pra matar, você sabe que dá pra matar se você desviar de tudo, mas não tá fácil. E eu falei, vou upar. Aí fui level 150, fiz outra batalha. Fui level 175, fiz outra batalha. E aqui, essa última batalha que eu tô fazendo aqui, é level 205, tá? Essa última batalha que eu tô fazendo. Aí você tá vendo, ó o dano que eu já tô dando nela. Tá vendo? Isso aqui é, tipo assim, sem desviar, sem nada, só pra testar. Olha o tanto de vida que eu tinha já, entendeu? Olha o tanto de estamina que eu tinha, entendeu? Então tudo fica muito mais fácil pra enfrentar a Malenia aqui. Claro que você poderia desviar de tudo e acertar e matar ela, mas... Aqui, no meu caso, eu tava testando como que deixaria fácil. Lembrando que o level do jogo máximo, ele é level 700, você tá entendendo? Então, aqui tudo muito focado e tudo... E com isso tudo fica muito forte, tá? Acho que aqui eu morro algumas vezes ainda, até que eu falo assim, deixa eu acabar o jogo aqui, já tá bom, já deu pra testar tudo. E pronto, aqui já é o final dela, já tá na segunda forma dela. E você vai ver como que, mesmo tem desafio ainda, tá? Ela pode me matar, igual vocês viram aí que ela me matou, mas... eu acabo estando muito forte, podendo matar ela muito na força bruta. Muito mais na força bruta do que simplesmente no desvio, saca? Não precisa nem estressar tanto, ó. Vou sair de perto e quem vai matar nem a sombra amiga eu invoco lá. Vai matar. Tá entendendo? Então, é um jogo que você pode ter dificuldades, como você pode ter facilidades, tá? Eu não vou encontrar aqui agora todas as lives, etc. Mas eu queria ter a live aqui que eu enfrento... Eu joguei alguns tempos em off, mas deixa eu ver aqui se essa aqui é do último boss. Talvez essa aqui seja do último boss. Enfrentando o último boss. Esse aqui já é enfrentando o boss final, tá? Do jogo.
E deixa eu ver se eu não enfrentei um cachorro antes. Porque enfrentando um cachorro, eu também testei esses levels, tá? Eu apanhei pro cachorro no level 75 quando eu cheguei lá. Depois eu voltei level 125 e ele foi muito fácil. Não, esse aqui é só o último boss mesmo, tá? Que você vai enfrentar no jogo. Mas é incrível, tá? É incrível. O jogo não tem... Não é que ele não tem defeito, ele tem defeitos, mas eu não tenho nada a dizer sobre defeitos do Elden Ring, tá? Então aqui já é outro bioma, eu ainda com outra arma. Você consegue upar o equipamento. A base de defesa dele é muito interessante, porque as armaduras te dão uma defesa, mas não é tão importante, tá? Eu chego a falar que é interessante você pensar o seguinte. Olha lá, olha os bichão aqui que você vai enfrentar, por exemplo, aqui. Você pode ir no stealth, você pode correr, você pode passar vazado, você pode fazer várias coisas. Mas eu tendo a falar, a tendência minha é falar com você que a armadura não faz diferença. Porque eu testei também na Malenia isso, por exemplo. Eu fui pelado, tomava 3 hits. Eu colocava a armadura, eu tomava 3 hits e meio, 4 hits, entendeu? Dela pra morrer. Então a armadura, por melhor que ela seja, ela não vai fazer tanta diferença. Por mais que você possa fazer uma build full tank. Mas essa build full tank ainda morre, você tá entendendo? Porque a ideia aqui do jogo é que você desvie. A ideia do jogo é você desviar, entendeu? A ideia não é você tancar o bicho e sair tentando pancada, por mais que tenha builds. O jogo já tem 5 anos, eu acho. Não sei se tem 5 anos exatamente, mas já tem builds aí que você dá hit kill, já tem builds que você não precisa nem encostar nela, você mata na poção, nos consumíveis, entendeu? E tal. Você pesquisar no YouTube. Mas é por isso que eu não pesquiso de início, pra ter a sensação do jogo, tá? Agora falando em geral, que Elden Ring é um que eu posso nominar as coisas aqui e falar o quanto ele é bom. Por exemplo, quando eu falei de um pouquinho de Cyberpunk 277, falei, pô, o que eu posso colocar uma alta nota aqui é o gráfico do Cyberpunk. Porque realmente o gráfico do Cyberpunk é muito bom. Aí você pode colocar um 9 ali em gráfico do Cyberpunk. O que você pode colocar aqui também, um 9 no gráfico do Elden. Só que aqui você tem trilha sonora perfeita, cara. 9 também, diferente do Cyberpunk, que é uma trilha sonora que incomoda com o tempo. Poluição sonora, a barulheira, perfeita aqui também. Muito diferente do Cyberpunk, que é muito horrível do Cyberpunk, que é o pior dele, entendeu? Por exemplo. E aí eu tô comparando jogos diferentes aqui, né? Mas dá pra você colocar aqui também 9, cara. Tipo assim, Elden Ring não tem nada que você consiga colocar com menos de 9, assim, que você fala, pô, isso aqui é ruim. Jogabilidade, batalha, boss, gameplay, velho, tudo muito gostosinho, tudo muito bom. Se você for pegar, vai ser picuinhas do estilo craft, entendeu? Ah, eu queria que um craft fosse um pouco melhor. Ou mira com bow. Podia ser um pouco melhor mesmo, tá? Eu juro que poderia ser um pouco melhor, entendeu? Jogar builds com bow, entendeu? São picuinhas que não deixam o jogo chegar a 10. Poderíamos ter um jogo melhor, entendeu? Ou mesmo o boss da serpente lá, que eu falei que é um lugar muito fechado, e ele fica invisível quando você chega muito perto, ele passa a parede, que dá esses problemas, entendeu? Aí você poderia falar, eu morrendo aí, ó, no bicho normal. Isso é bicho normal, tá? Não é boss, não. Mas isso tira o 10 dele. Mas comparando, e aí a gente sempre vai trabalhar de comparação com os outros jogos que eu joguei, mesmo jogos bons igual Hollow Knight, jogos bons como Gris, que eu dei notas altas, ele ainda é muito superior. E colocando essa régua lá em cima, eu baixo a régua dos outros. Então por isso você vai ver muitas notas aí no canal sendo tipo assim, 8,5 quando é bom, 7,5 sendo bom ainda, entendeu? Porque a Elden Ring tá muito superior em todos os quesitos. Eu não consigo comparar um jogo com a Elden Ring, por mais que seja diferente, você não pode comparar um Hollow Knight com a Metroidvania com um Souls-like que é o Elden Ring. A galera fala que você não pode. Mas eu não consigo não comparar no sistema, por exemplo, de batalha. Como que eu não comparo a batalha daqui com de lá? A batalha de lá do Hollow Knight é tão boa quanto do Elden, sacou? Mas eu tenho que comparar, tá entendendo? Agora, o sistema de mundo aberto daqui é incrível. O sistema de mapa aqui, incrível. O sistema de mapa do Hollow Knight é horroroso, entendeu? Não tem como. Eu tenho que comparar e falar, pô, no Hollow Knight peca no sistema de mapa, entendeu? Não tem como. E aí você vai falar que, não se compara jogos diferentes. Beleza, você pode não gostar de comparar jogos diferentes, mas eu, como leigo, né, nesse negócio, só testando, sendo gamer aqui a primeira vez, acho que isso aqui é um jogo que vale a pena todo mundo jogar. Quem não jogou, vale a pena experimentar. Eu tinha medo, porque sempre que eu perguntava a alguém a maioria das pessoas falavam de Elden Ring, e eu falava assim, pô, eu vou acabar jogando Elden Ring e não vou achar isso tudo, sacou? Vou achar meio ruim. E tinha esse medo, mas não foi verdade, foi um jogo incrível. Foram 70 horas jogando. Vou jogar DLC ainda, pretendo jogar DLC, gosto muito do jogo, tá? Joguei de Warrior, né? De negócio, mas quero jogar ainda de arqueiro, quero jogar de mago pra testar, entendeu? Tem muita coisa que eu ainda quero fazer, sacou? Então, vou voltar a jogar. Só que tô jogando outros jogos, né? Igual eu te falei, tem Skyrim pra jogar, tem Red Dead pra jogar, não joguei ainda.
exatamente para ter essa noção toda aqui, trazer em vídeo, etc. O que é bom, o que não é. Mas gostaria que os próximos jogos fossem de Elden Ring pra cima, saca? Que a gente pudesse ver, assim, a nona arte de verdade. Que é uma gameplay linda, que é o principal pra jogo, na minha opinião. Gameplay é o principal. Temos um gráfico maravilhoso, que você quer ver as coisas acontecendo, você quer ver os castelos, você quer ver as paisagens, tá? É muito bonita as coisas. Temos ali uma trilha sonora perfeita também. E ainda por cima, temos um enredo, tá? Eu não comentei sobre o enredo, por quê? Porque eu tô percebendo, e posso estar enganado, que tirando jogos que são de escolhas, voltados a enredo, que tem o Detroit, temos ali o Life Stranger, a maioria dos jogos bons, eles são mais voltados a gameplay, e a história ela fica de sub, mas é uma história muito bem trabalhada, mas uma história de sub, saca? Ó, bem interessante, por exemplo, isso aqui é a história do Elden, dentro do jogo. São pequenas cutscenes, bem específicas, mas fora de contexto, sacou? Se você quer entender a história de Elden, ou você vai pesquisar por conta própria, ou você vai ter que fazer uma... Ou você vai ter que entrar em fórum. Por isso que eu te falo, a mitologia é muito legal por trás, se você gostar. Por quê? Você vai pegar essas pequenas cutscenes, essas pequenas definições de armas, nos itens, e vai juntando tudo. O que o vendedor fala, vai juntando tudo, e você vai montando a história. É um quebra-cabeça, entendeu? Que você vai ter que montar aqui. É um outro jogo montar a história de Elden, entendeu? Claro, como já tem no YouTube, você pode ir lá só assistir. Só que são outros nomes, é uma outra mitologia, cara. É como se você tivesse assistido Senhor dos Anéis tentando entender Senhor dos Anéis, a mitologia por trás, entendeu? Porque tem outras palavras, você vai ter que entender tudo. E o que você tem dentro do jogo é isso aqui, ó. Você vai enfrentar esse boss, então toma a cutscene do boss aí. O que é o boss que você vai enfrentar, entendeu? E é uma cutscene pequena. E é isso, acabou. Entendeu? Vai pra porrada agora. Sacou? Então, muito interessante e trabalha muito bem isso, tá? Não tem nada que eu critique Elden Ring aqui, a não ser que ele pode estragar suas experiências em outros jogos, porque você não vai acabar comparando, né? Não tem jeito. Você joga um jogo desse aqui, você fica, putz, eu quero que lance mais jogos desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, pra mim é o contrário, né? Eu sempre fui um cara que gosta de jogar jogos focados naquele game. E Elden Ring me fez ficar focado, entendeu? Eu já acabei Elden Ring, já tem uns 5 dias, 6 dias que eu acabei ele. E ainda fico vendo vídeo no YouTube de builds de Elden Ring, de chefe de Elden Ring secretos e coisas do tipo, entendeu? Que eu não assisti. E ainda tem a DLC, né? Que eu quero jogar, deixei pra jogar depois, porque eu acho que não vai mudar muita coisa. Vai ser o tal jogo como, mas em DLC. Com novos boss, com novos itens, etc, que eu quero testar. Fechou? Cara, vale a pena. Minha recomendação final é jogue, teste. Aqui é a luta do boss do Radan. É uma das lutas que a galera mais gosta e eu amei. Uma coisa que eu amei aqui agora falando por mim dentro do jogo, também é picuinha, tipo assim, são coisas, detalhes aí que você vai gostar ou não do jogo. Eu não gosto de chegar nesse detalhe, eu gosto de fazer mais amplo, mas é a luta de cavalo. Esse boss em específico, olha o tamanho desse deserto, cara. Olha o tamanho dessa arena, quer ver? Eu vou te mostrar aqui pra você ver. O que eu te falo, o mapa surpreende. Você entra num deserto que é gigantesca a arena, você vai teleportar lá pra dentro do deserto. Aqui, esse é o tamanho da arena. Não, e olha lá, olha o boss como é que ele começa. Toma! Que porra é essa? Vocês só dão um susto. Que porra, tomou uma flechada aqui, cara. Que caralho é? Aí você entende, ó. Que você tem que desviar do boss. Sacou? Muito bom, cara. E aí, o que tem nessa luta aqui que é legal é que... Eu já morri aqui a primeira vez, ó. É sempre assim. Você prepara-se pra morrer várias vezes. Você consegue lutar de cavalo contra ele. Ele tá de cavalo também. O que é até engraçado, que é um boss gigante em cima de um cavalo. Mas você consegue lutar de cavalo contra ele. E a luta de cavalo é muito bom. O último boss do jogo, você consegue lutar de cavalo com ele. E eu adorei a luta de cavalo, adorei muito a luta de cavalo aqui. Nunca tinha lutado de cavalo assim tão liberado, saca? O cavalo consegue fazer umas coisas, tem pulo com ele, double pulo, etc. Você consegue correr, ganha estamina, etc. Então é bem diferente, funciona muito bem. Deixa o boss chegar perto só pra vocês verem. É que você solta uns guerreiros que o boss matou pra te ajudar. É tipo uma luta de arena, saca? O que deixa a luta bem fácil. Se eu não quiser soltar os guerreiros, vai ficar mais difícil a luta. Aí chegou no boss, ó. E essa é a luta de cavalo, ó. Tá vendo? Bom, e ele tá em cima de um cavalo também, tá vendo? Velho, essa luta aqui é incrível, tá? Essa é uma luta que, tipo assim, eu fiz questão de morrer algumas vezes. Só pra continuar a luta, que eu queria testar mais coisa, ver mais coisa do boss e assim por diante. Os boss têm várias fases, os boss são bonitos, os boss são legais, entendeu? Você tá em cima do cavalo, porque você tá correndo desse jeito. Tá? É mó estranho que é um cavalinho pequeno, saca? Olha lá, um cavalinho pequeno pro tamanho do boss. E as armas atrás. Então, você gosta, o jogo é bonito, o jogo funciona, tá? De longe, o melhor jogo que eu joguei, né, em todos esses negócios, de todos os singles, tá? E ele tá muito superior a qualquer outro até o momento. Vamos ver o que vai acontecer. 9,5, baixem,
não é uma perda de dinheiro. Você vai jogar aí 70 horas, entendeu? No mínimo, 70 horas aí, se você dividir, sei lá, em 5 horas por dia, você vai ver que não tem nenhum entretenimento que seja mais barato do que esse, entendeu? Então, acaba valendo muito a pena. Você pode até passar raiva, mas eu não passava raiva não, tá? Se você estiver passando raiva no Elden, eu te dou a dica. Só upa. Só upa. Que você vai voltar e vai lá, mata uns bichos, conhece o mapa, descobre o mapa, pega outras coisas, faz quest. Quando você voltar, o boss vai estar muito fácil. Fechou? É isso então. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima meteora que ele transforma. Isso é ele. Falou!